Pessoal, tudo bem? Bom, acabei de comentar São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo 1-1, pelo Paulistão Play, e para mim um jogo bastante preocupante do São Paulo, bastante preocupante pelo que foi a segunda etapa, né. Acho que é importante a gente falar, sobre as escolhas que o Thiago Carpini tem feito, para mim escolhas absolutamente questionáveis, eh, a maior delas para mim, como que o São Paulo não faz as 5 substituições? Por que que o São Paulo sempre morre com uma substituição a ser feita? O São Paulo hoje no banco, vamos lembrar, tinha opções como Galopo, Nicão, o próprio Juan, que está sendo perseguido pela torcida do São Paulo, tá jogando realmente mal, mas é um jogador importante. Hoje não tinha São Paulinos no Brinco de Ouro, era a torcida única do Guarani. Talvez o Juan entrasse com mais confiança, entrasse mais leve, e diante do que se desenhou, a partida poderia ter entrado, porque no segundo tempo o São Paulo só fez chuveirinho, né? O São Paulo só tentou chuveirinho, algumas estocadas pelo Rato, com o Rato que jogou bem, entrou bem no segundo tempo, e já que ia recorrer ao chuveirinho, que colocasse um outro jogador com vocações ofensivas, com presença de área, como o Juan. E seria uma chance dele se redimir, ter uma redenção aí fora de casa, ter feito o segundo gol. Além disso, Galopo e Nicão são jogadores, são bons finalizadores. O Nicão e o Galopo também não estão fazendo um excelente início de temporada, mas do ponto de vista de característica, são finalizadores, poderiam finalizar de fora da área, a bola poderia desviar em alguém, poderia, enfim, um chute de fora da área pode ser uma alternativa interessante para o São Paulo, e ele morreu com esses três jogadores no banco de reserva, além do William Gomes, por exemplo, que depois que ele tirou o Eric e o Ferreirinha, o São Paulo perdeu velocidade pelos lados. O Rato entrou bem, é verdade, mas ele é um jogador menos veloz do que os outros dois. Então o William poderia também ser uma alternativa para quebrar a linha, para driblar, para fazer uma fumaça ali no segundo tempo. E de novo, o Carpini deixou o São Paulo sem mexer as 5 vezes. Não dá para entender por que ele faz isso. É realmente muito discutível essa alternativa do Carpini, porque o São Paulo deu sinais de cansaço ao longo da partida. E deu mesmo, porque esse jogo do São Paulo vertical desgasta a equipe. Os volantes e os zagueiros ficam sempre no mano a mano. Aliás, partida muito abaixo do Pablo Maia, jogou muito mal, perdeu umas bolas no começo, isolou num chute de fora da área. Embora tenha sofrido o pênalti, jogou mal o Pablo ali no meio de campo do São Paulo. Mas ele ficou sempre no mano a mano contra os meias do Guarani, os atacantes do Guarani. Ferrarese da mesma forma também fez uma partida abaixo, o Ferrarese ali foi desarmado, falhou no gol e tudo mais. E vamos lembrar, o Guarani é um dos piores times do campeonato. É muito fraco esse time do Guarani. Não vence há 7 jogos. Chegou para essa partida não vencendo há 6 jogos, sendo 5 derrotas e um empate. Então, São que era o ideal para o São Paulo se recuperar depois de 3 resultados negativos e mesmo assim não conseguiu vencer o jogo. E no final quase perdeu o jogo, né? O Rafael fez 2 defesas muito importantes para o São Paulo não perder o jogo. Pô, Lucas, mas o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo. Jogou. Justamente por isso é tão decepcionante a segunda etapa, muito por causa do que o Carpini fez. O Carpini desorganizou o São Paulo na segunda etapa. Tirou o Eric, que depois eu vou tentar apurar para ver se o Eric saiu machucado, mas inexplicável para mim a saída do Eric. O Eric deu 2 passes de calcanhar lindos pro Igor Vinícius, criou chances de perigo, é um jogador insinuante, tá com confiança. Por que ele tirou no intervalo o Eric? E aí ele mexeu, colocou o Michel Araújo, que estava bem como meia, aberto pela direita e voltou o Lucas Moura no meio, que entrou bem o Lucas. Mas aí depois ele colocou o Luciano e abriu o Lucas na ponta esquerda, ou seja, ele foi desorganizando os meio-campistas para isso desentrosa a equipe. Qualquer um sabe disso, isso desentrosa a equipe. E aí depois ele tirou o Ferreira perdeu muito gol também no primeiro tempo, Caleri perdeu gols também, mas fez boa partida. O São Paulo foi punido pela falta de pontaria no primeiro tempo, jogou para fazer 3-4-0 no primeiro tempo e acabou tomando um gol fortuito no fim da primeira etapa, porque isso se chama futebol. Se você não enfia a vaca e torce, como diria Maestro Júnior, você deixa o jogo aberto. E mesmo um time inferior como o Guarani pode fazer um gol numa jogada aérea, num chute de fora da área, num contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. Na própria transmissão eu falei, Muricy Ramalho costuma dizer que a bola pune e a bola puniu. O São Paulo foi punido pela falta de efetividade, de transformar um time melhor, que jogava melhor, em vantagem numérica. O São Paulo deixou o jogo aberto, o Guarani, que foi valente, que lutou, conseguiu empatar. Uma partida muito decepcionante, uma estratégia muito questionável do Carpini. Não só pelas mexidas que fez, sobretudo pela mexida que não fez, por ter morrido com uma mexida ainda na mão, uma substituição ainda possível. E olha,
Vamos relembrar. 3 jogos sem vitória. O São Paulo jogou mal contra a Ponte Preta. O São Paulo jogou relativamente bem contra o Santos, mas perdeu. E o São Paulo jogou mal contra o Bragantino. Mais do que os resultados, que importam mais do que qualquer outra coisa, o desempenho do São Paulo tem sido ruim. E hoje teve um jogo absolutamente paradoxal. Um ótimo primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. Muito ruim mesmo o segundo tempo de São Paulo. Teve chances, é verdade, mas muito mais no abafa, muito mais na individualidade. Teve chances no segundo tempo, apesar das escolhas do Carpini. E assim, ele não tá pressionado ainda? Acho que não. Mas ele vai começar a ser cobrado. E vamos lembrar da entrevista do Muricy. O Muricy colocou ele contra a parede. Essa é a verdade. O Muricy falou, o técnico tem vários sistemas para acomodar o Rames dentro de campo. É papel do treinador acomodar, encontrar um espaço para o Rames. O Rames não tá nem no tabuleiro do São Paulo ainda. Não pode ser escalado. E o Carpini o que o Muricy fez foi uma cobrança preventiva pro Carpini. É do tipo assim, meu chapa, você vai ter que encontrar um espaço pro colombiano. Vai ter que encontrar. Vai ter que dar um jeito de colocar ele, porque ele é diferente e tudo mais e tal. Então aquela entrevista do Muricy, sabe quando você joga uma pedra na lagoa e ela gera ondas até a margem? Essa entrevista do Muricy pra mim foi a pedra na lagoa. Ela vai ter reverberações, ela vai ter consequências disso. A gente tá só vendo o início disso. E o Carpini não está se ajudando. É o título do vídeo por causa disso. O Carpini não se ajuda. Faz a quinta mexida e tira esse argumento dos detratores dele da equação. Fala, pô, eu mexi 5 vezes e não mudou mesmo assim. Mas não. Continua, beleza, tem uma convicção aí, legal, tem mérito em se manter convicto. Mas, de novo, o São Paulo poderia ter mexido 5 vezes, mexeu 4. Um time que já tem lesões nessa temporada, enfim. Carpini deve explicações para a torcida. E olha, começa um cheiro de pressão para Thiago Carpini. Treinador mais jovem, galera. A musculatura dele é mais fina. Ele não, né, ele precisa entender que ele é um treinador ainda que tá fazendo o 10º jogo dele num time gigantesco. É o 10º jogo dele. Então, ele tem que encontrar respostas e tem que dar menos margem para erro, menos margem para celeuma, para alarido, para questionamento, e ele não está se ajudando. O São Paulo empata com um time muito inferior, mas que hoje foi mais valente e que quase venceu o jogo no final. Não fosse o Rafael, o São Paulo teria perdido a partida. E isso liga um sinal amarelo quase laranja no São Paulo. Tem um vídeo meu no canal que ele fala que o São Paulo ligou o sinal amarelo. Depois dessa partida e das escolhas que tem feito já o Carpini, liga um sinal laranja no São Paulo. Ele vai ter que dar respostas na coletiva e nos próximos jogos. Vamos ver como que vai ser a semana do São Paulo. Quarta-feira enfrenta a Inter de Limeira, um time que eu fiz os 2 últimos jogos da Inter contra o Água Santa e ontem contra o Santo André. É um time que perdeu seus 3 melhores jogadores, Juninho, Everton e Zé Mário. Então o São Paulo teve sorte. Vai pegar a Inter, que é um bom time, no pior momento da equipe na competição e no Mané Garrincha, ou seja, só vai ter São Paulino em Brasília. São Paulo precisa vencer esse jogo, não há negociação, porque depois tem o Palmeiras no Morumbis, e assim, o jogo do Palmeiras é aquela parada, né? É uma bifurcação na temporada. Se ganha, tchau, Carpini ganha uma folga e tudo mais e tal. Se perde, olha, São Paulo ainda não tá garantido na segunda fase, tem a 6ª melhor campanha da primeira fase até agora, então semana decisiva para tirar o Carpini. Eu, assim, se o São Paulo não fizer 4 pontos nessa semana, no mínimo 4 pontos, olha, não sei não. Thiago Carpini começa a balançar na corda bamba. Ainda é muito cedo, vamos ver o que ele faz, mas ele precisa se ajudar. É isso, galera, essa é a minha análise. Acabei de comentar o jogo, tá super fresco pra mim. Me fala se você concorda, me fala a sua opinião nos comentários, vamos debater. E se inscreva no canal, compartilhe essa análise. Vai ter sempre análise pós-jogos do São Paulo que eu assisti. Evidentemente, eu vou assistir todos que eu não tiver transmitindo no mesmo horário. Então, compartilhe esse canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo, perdão, se inscreva no canal, deixa o like. E lembrando, amanhã eu recebo Arnaldo Ribeiro no Bopismo número 2, entrevista, depois do sucesso que foi a Mili Lacombe, convidada extraordinária. O nível se mantém com o Arnaldo Ribeiro, grande jornalista, referência absoluta para mim. E vem novidades, e eu vou falar em primeira mão nesse vídeo. Segunda-feira, entrevista o Arnaldo Ribeiro. Na terça-feira, entrevista o Barolo, numa live exclusiva aqui, numa live remota. Às 9 horas, eu vou mandar o convite tudo direitinho. E na quarta-feira eu recebo Odair Hellmann,
Recebo, eu digo, porque vou fazer uma entrevista com ele numa live. Ele está evidentemente na Arábia, não vai ser possível recebê-lo, mas às 3 horas da tarde de quarta-feira eu troco uma ideia, converso com Odair Hellmann, treinador que eu acho bom treinador, fez um trabalho decepcionante no Santos, mas vamos entender por quê, o que ele achou do Santos, o que aconteceu, ver o que ele pensa de futebol. Então essa semana o Bopismo tem Arnaldo Ribeiro, amanhã, ao vivo, às 4h30. Terça, às 21 horas, eu e Barulho vamos trocar ideia, conversar sobre o São Paulo, futebol e a vida. E quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu recebo Odair Hellmann no Bopismo número 4. Tá bom? Então é isso, galera. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou. E Thiago Carpini, se ajude, meu chapa, porque desse jeito você não termina março como técnico do São Paulo.